Muito bem, meus amigos, começa agora o programa O Canto da Paz, radioondacaieiras.com.br. Eu, Cláudio José, com vocês aqui até às 22 horas, se Deus quiser. Já vamos começar com as nossas orações e pedir para que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça, nos direcione, que a ação de Deus através do Espírito Santo se realize a cada segundo das nossas vidas, para que a gente não interfira, para que a gente não atrapalhe os planos que Deus tem por nós. Por isso precisamos pedir sim essa íntima ligação com o Espírito Santo, através da comunhão espiritual em Cristo nosso Senhor, pois a nossa alma tem sede desta comunhão espiritual. Peçamos agora: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de vossa Santíssima Mãe Maria, a intercessora, a bem-aventurada Virgem Santa Maria. Que ela possa trazer para nós, junto com toda a milícia celeste, santos, anjos e arcanjos, nesse momento a proteção, para que tudo aquilo que se passe agora neste programa da rádio seja exatamente aquilo e a vontade que Deus tem planejado por todos nós. Por isso eu peço sempre, gente, não é da minha própria vontade, não sou eu que quero aqui dizer o que eu acho, o que eu penso, das minhas ideologias. É tudo sob oração, penitência, jejum, preocupação em realmente levar a verdade das coisas de Deus para cada um de nós. Mas eu peço sempre ao Espírito Santo que Ele contribua, colocando dentro do coração de cada ouvinte desse programa, nesse momento, da forma como cada um entende dentro do seu relacionamento com Deus. Que não sou eu que chego aqui no microfone e fico ditando ordens e regras. Eu espero que aquilo que eu faça aqui, sendo um canal da graça de Deus, consiga tocar em seu coração da melhor maneira possível. Que Deus compreende você, que Deus sabe do seu caminhar e Ele sabe das suas necessidades. Então que eu também não atrapalhe o seu discernimento. Muito bem, hoje estamos com a agenda lotada mesmo. Eu espero em Deus que eu consiga passar tudo aquilo que foi colocado aqui durante a semana toda em oração. E é o que eu sempre comento, né? Eu saio daqui do programa já em oração. Quando eu chego em casa, o Senhor já vai despejando um monte de coisas na cabeça, e aí a gente começa a escrever, orar, começa a interceder e começa já a planejar a outra terça-feira. Então vocês imaginam que muitas vezes eu chego a fazer o programa durante a semana na madrugada, né? Não que eu fique pensando, ó, vou falar isso, vou falar aquilo, não. Vai fluindo normalmente e eu tenho que me virar escrevendo. E eu aproveito o computador, como eu escrevo, tenho um pouco mais de prática, escrevo rápido.
eu não perco muitas coisas, mas às vezes eu entro em desespero falando, Senhor, vai devagar, porque é muita coisa, gente. Se vocês soubessem, e mesmo assim, depois de ter escrito tudo, isso eu estou passando assim só para a gente esperar um pouco, que daqui a pouco chega mais gente aqui, sintonizado pela radioondacairas.com.br, e eu aproveito e digo a vocês que todos aqueles que se voltam para Deus, para trabalhar pela Santa Igreja, pelo bom combate, não tem como ficar parado. Essa é a paz inquieta que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá. Essa paz inquieta de estar sempre preocupado em levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, estar intimamente ligado nessa comunhão espiritual, porque é o que eu disse desde quando eu voltei aqui no programa da Rádio Onda. Vamos trabalhar somente com o lado espiritual das coisas. Por quê? Porque agora, depois da vinda de Cristo, somos filhos da luz. Ele nos trouxe a luz novamente, para reinflamar os dons dos carismas que existem em nós, através do nosso batismo. E não há outra maneira de nós falarmos agora se não for espiritualmente, pela luz, para que todos possam reconhecer a verdade da palavra de Deus. É pela luz. E vocês viram o tema hoje que eu coloquei, né? A respeito dos sacerdotes. Mas veja bem, eu passei realmente alguns momentos pensando no tema que eu colocaria pelos sacerdotes, porque eu já fiz um programa há um tempo atrás. Há um tempo atrás, que eu digo 2, 3 anos, não sei aonde está esse programa. Eu sei que está gravado e guardado. E eu fiz esse programa a respeito dos sacerdotes. A escolha, como é que se deu a escolha e tal, tudo mais. Gente, tudo é baseado na palavra de Deus, no magistério da igreja, no catecismo da Igreja Católica, nos documentos do próprio Vaticano. Então, não é essas ideologias de fundo de garagem, não é ideologia de fundo de quintal. É simplesmente passar para todos nós da melhor forma possível, unidos em Cristo nosso Senhor, e o Espírito Santo se incumbe de fazer o resto. Então eu fiz já um tempo atrás. Mas o que está acontecendo? Se eu ouvir o programa que eu já fiz há um tempo atrás, eu tenho certeza que não mudou praticamente nada em relação à santidade do sacerdócio. A santidade do sacerdócio, a santidade do chamado, essas coisas todas não mudaram. O que mudou muito, e o que vem me incomodando demais, as próprias pessoas que participam da comunidade onde eu participo, estão, em sua maioria, totalmente dispersas da realidade do que acontece hoje dentro da nossa Santa Igreja. E é por conta de quê? É lógico, eu não posso usar o nome. Olha, a Igreja Católica está fazendo isso, a Igreja Católica está fazendo aquilo. Não há como usar o nome da igreja. Eu tenho que usar realmente daquele que, como depositário da fé, transmite o magistério da igreja, porque a igreja é depositária da fé, mas ela não fala por si mesma. Quem fala é o Espírito Santo. Por isso que nós temos alguém ligado diretamente com Deus, que é o vigário de Cristo, o nosso Papa. E por sucessão apostólica, ele distribui a todos a obrigatoriedade, vamos dizer assim, de transmitir, somente transmitir. Não tem o direito. Os nossos sacerdotes, eles não têm direito de mudar nada da doutrina. Tanto é que eu já fui, por algumas vezes, alguns momentos, atacado de uma certa forma, que as pessoas, elas chegam para mim e dizem, mas o sacerdote, o papa, o bispo, o que seja, o padre, eles têm o direito de errar, sim, como humanos. Isso foi dado, não é bem, vamos entender assim. Quando Cristo chegou a Pedro, já disse diretamente na lata, o inimigo de Deus, o encardido, o diabo, ele pediu permissão para cerceá-lo. Só que olha só como é que é a coisa.
O que está escrito lá? Eu oro por você, eu estou intercedendo por você para que você não desfaleça. Ou seja, ele não está dizendo que você não caia em tentação, o lado humano. Ele está dizendo não desfaleça dos ensinamentos que foi confiado à igreja. Então são coisas distintas. Nós temos que entender isso. Então veja bem, como o erro de um sacerdote, seja padre, bispo, seja o próprio papa, se ele errar de uma certa forma que venha prejudicar a parte física da igreja, é uma coisa. A parte física, financeira, por exemplo, né? A parte monetária, isso sim. Mas ensinar a falsa doutrina, aí já é uma outra questão que nós vamos nos aprofundar. Por isso que eu falo, bom, em primeiro lugar, nós temos a obrigação, como católico, apostólico, romano e tal, tudo mais, nós temos que eliminar os nossos falsos conceitos. Por isso, para que isso aconteça e a gente se aprofunde cada vez mais na seriedade das coisas da igreja e comece a entender o que está acontecendo, nós temos que buscar conhecimento. E não adianta ficar naquela história, eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Eu posso provar em poucas palavras como nós temos tempo. Eu descobri que eu tenho um tempo enorme. Até costumo brincar, né? O que você faz entre as 6 e a meia-noite e as 6 da manhã, né? Aposto e ganho que dorme. Não é por aí, gente. Mas veja bem, desliga a televisão. Você não precisa de futebol para se salvar. Para salvar a sua alma, salvar a tua família. Você não precisa de novela para ditar as ordens daquilo que é bom ou que é ruim. Quem dita as ordens do que é bom e que é ruim para você, para sua família, é Deus. Esses influenciadores que existem por aí, é uma parafernália de coisa, um tsunami de más informações e as pessoas vão seguindo. Se é algo que te ensina a produzir alguma coisa, a consertar alguma coisa, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando trata da espiritualidade, para de correr atrás desses falsos profetas. Para de correr atrás dessas pessoas que dizem ter a verdade. É lógico, voltado ao demônio, eles têm uma verdade também. Não é assim? O que aconteceu em Gênesis 3, por exemplo? O diabo chegou para Eva e falou, não é verdade que Deus falou para não comer daquela árvore, daquele fruto? Da árvore não, né? Não falou para não comer daquele fruto? E a Eva já foi se deixando levar. Sim, já é blá 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 blá, e já se foi. Então ele chegou com uma verdade, só que ele distorceu a verdade. Assim como quando chegou com várias verdades, quando Cristo estava no deserto, estava no deserto jejuando, sendo tentado pelo demônio. Ele não falou nenhuma mentira, ele falou verdades, só que sedutoramente, tendenciosamente, ele tentou. Mas olha a diferença da Eva para Cristo. Cristo conhecia a palavra, ele foi instruído na palavra. É por isso que eu falo, nós temos que buscar conhecimento, unir a sabedoria dos céus com esse conhecimento que a gente vai buscar. Gente, não custa nada. Não custa nada. Existem inúmeros sacerdotes que estão aí na fidelidade do magistério. Eu vou dar o nome de um, tá bom? Dom José Falcão, por exemplo. Se você pegar esse nome, Dom José Falcão, entrar na página dele lá do YouTube, ele tem mais de 300 informações, eu digo vídeos educacionais a respeito do Evangelho. Não é pregação da palavra, é doutrina, é magistério, é dogma de fé. É isso que ele coloca, ensinamentos.
mas não é muito. O que é? 40 minutos no máximo? Custa você desligar essa porcaria dessa TV e colocar lá um por dia, ou então baixar, se você tiver tempo de baixar, faz um podcast para você, lá no trânsito, onde você estiver, você coloca e comece a ouvir. Dá para aprender muita coisa e evita de ficar falando aquelas besteiras que eu ouço por aí, como eu ouvi, por exemplo, de uma irmãzinha nossa, né, a respeito de o padre perder o celibato e se casar. Então são pessoas que estão olhando para o céu para ver se vê Jesus e saem fora da razão, saem fora realmente do magistério e ficam buscando a Deus, as coisas de Deus dentro de razões humanas, e aí se perde. Então eu tenho visto muito isso daí, e muitas vezes eu penso, de onde que vem isso? Não é da igreja. A igreja é fiel depositária dos ensinamentos e do magistério de Cristo. A igreja foi fundada de acordo com o magistério de Cristo. A igreja católica apostólica romana não nasceu da Bíblia. Ela nasceu do magistério em Cristo. E eu já expliquei isso há uns 2 programas atrás. E na verdade, há 10 anos de programa aqui pela Rádio Ondacaieiras.com.br eu venho explicando isso. A igreja nasceu do magistério de Cristo. Só depois de quase 300 anos é que se formou a Bíblia. Foram reunidos os livros, foi formatado tudo, foi lido, foi relido, escolhido aquilo que era de melhor e que não distorcia. Tanto é que nós temos um monte de livros apócrifos, que ainda, inclusive o fulano, ao invés de ler o que tem que ler, ele vai ler livros ainda que deixam dúvidas. Porque foram mal interpretados, foram mal traduzidos, foi uma série de coisas. Então, se a igreja já teve, na ação do Espírito Santo, através do vigário de Cristo, aqui na terra, já ligado às coisas no céu, e já separou tudo que realmente condizia com a igreja, era saudável para a fé das pessoas, que o cara vai pegar essas porcarias desses livros e ficar fuçando? Então tem uma série de razões que nós temos que começar a eliminar, porque senão nós vamos acabar tendo falsos conceitos. E todo esse caminhar que eu quero dar hoje aqui, através da palavra de Deus que seja, ou seja, através de bulas, de encíclicas que talvez eu apresente aqui, a ação do Espírito Santo é que comanda, mas eu já vim preparado. Não são coisas assim de conceitos, ideologias. Ou você segue ou você não segue. Então vamos tomar uma base. Olha só, e para usar tudo isso, você fala assim, mas eu leio a Bíblia todo dia. Tá ótimo. Muito bem, leia. Reze todos os dias. Ore todos os dias. Clame a Deus pelo discernimento. Mas não fique só na Bíblia, meu irmão. Não fique só na palavra de Deus. Ela é a avalista daquilo que já foi deixado antes, que era o magistério. As leis da igreja. Então, onde que nós vamos buscar o magistério? Site do Vaticano. Procure papas em que a gente começa a ter referências. Pio IX, Pio X, Pio V, Paulo IV, Clemente. Começa a procurar esses papas que lutaram contra muitas coisas dentro da nossa Santa Igreja, ela sendo atacada de diversas formas, mas tudo dentro da fidelidade de nós estarmos na graça de Deus, seguindo os magistérios da igreja, mas nós temos que seguir os sacramentos também. Confessar, comungar, ir à missa. Nós temos que fazer a nossa parte também. Cristo já fez a dele. Está lá na cruz, o que ele disse? Tudo está consumado, ou seja, tudo que deveria ser ensinado foi ensinado. Mais nada nos resta a não ser fazer a nossa parte. E esse é um momento que depois nós vamos entrar com questão ao Natal, ao tempo do Advento. Nós vamos mostrar isso muito mais profundamente, tá? Então não vamos fugir. Então, fora isso,
Há um tempo atrás eu coloquei, inclusive na minha rede social, que a melhor coisa que a gente poderia começar era se a gente quiser, né? Lógico. Eu assisti já pela segunda ou terceira vez um filme. Eu sei que eles não vão pagar, né? Os royalties, mas na Netflix eu assisti o filme sobre a tomada de Constantinopla. É um filme totalmente fantástico, educativo, para a gente aprender qual que foi a manipulação, como a igreja procurou defender, o que aconteceu, por que Constantinopla caiu na mão dos otomanos. Quer dizer, uma série de coisas. É bacana, gente. E é um filme, além de ser educativo, te faz crescer um pouco mais nos conhecimentos, na sabedoria das coisas da igreja. Isso é uma dica. A outra dica que eu sempre coloco na rede social: procurar conhecer sobre a Revolução Francesa. Mas não é essa que se fala aí nas escolas. Procurar realmente a fundo o que aconteceu na Revolução Francesa com a nossa Santa Igreja. E que muita gente não sabe. Se você tem dúvida se o site é confiável ou não, manda um WhatsApp para mim. Eu falo para você: olha, isso aqui é bom, isso não é. Porque eu já andei procurando e eu já andei estudando algumas coisas. Então olha só como nós temos serviço para fazer. Nós temos a nossa parte para fazer. Revolução Francesa, tomada de Constantinopla, ler a respeito dos jesuítas, como eles foram massacrados, principalmente depois da Revolução Francesa, com a Revolução Francesa, os templários, como eles foram contaminados, a respeito do que aconteceu na época do Henrique VIII, por exemplo. Então, nós temos muita coisa que ler, que estudar, que ver. E não é a novela que vai nos ensinar. A novela ensina tudo aquilo que presta se nós quisermos manter uma vida sem saúde, uma vida espiritual que não seja saudável. Não adianta. Está forrada de ideologias ali, seja novelas, seja esses filmes baratos aí que existem. Você entendeu como é que é, gente? Aí se você fala: mas eu não gosto muito desse assunto, então começa a procurar uma lista daquele ismo que eu falei, eu acho que domingo no programa passado. Ismo e tudo mais. Modernismo. Procura saber por que a igreja combateu tanto isso. Combateu e foram martirizados. Muitos foram martirizados como combatentes contra tudo isso, contra esse paganismo que hoje está aí infiltrado dentro da nossa Santa Igreja, formando uma igreja dentro da igreja. Que igreja é essa? Essa é a igreja que eles chamam de sinodal. A nossa igreja não é sinodal. A nossa igreja é católica, apostólica, romana. Mas insiste em querer transformar isso, inverter a pirâmide. Como disse o nosso Papa Francisco, ele quer desligar das coisas de Deus. Ele quer colocar o Papa abaixo, pirâmide invertida. A base tem que ser o povo. O povo conversa com Deus. Sabe o que é isso, gente? Protestantismo. Você pode ir na maioria das igrejas protestantes. Eles falam diretamente com Deus. Nós não. Nós temos hierarquia. Hierarquia. Nossa igreja foi fundada com base na hierarquia. Nós temos o Papa, o Vigário de Cristo, que ele liga as coisas, desde Pedro, hein? Sucessão apostólica. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar da terra será desligado do céu. É fácil? Super fácil, viu como é facílimo a coisa? Então agora me explica por que nós estamos com a igreja infestados dos pagãos batizados, que eu chamo de pagão batizado e não tenho medo de falar isso não. São pagãos batizados e a maioria todos excomungados, dizendo que o Papa está certo, por exemplo, de desligar as coisas do céu e ter uma igreja horizontal, ou seja, o homem resolve as coisas do homem.
ele não precisa de Deus, porque cada um pode se inspirar pelo Espírito Santo, e tudo aquilo que for inspirado pelo Espírito Santo, que a pessoa, num grupo de 2 ou 3, virou lá uma igrejinha, né? Um grupo de meia dúzia, disser: olha, ô seu bispo, nós somos inspirados pelo Espírito Santo, que cachorro tem que ser batizado. E o bispo vai ser obrigado a aceitar. Olha a loucura que está isso aí. Vocês já leram a respeito desse sínodo da igreja, que vai até 2024? É uma aberração, gente. É uma aberração sendo defendido por muitos sacerdotes. Por muitos sacerdotes que não estão lendo, que eles mesmos vão perder a hierarquia. Vai chegar um momento onde for aprovado, e veja bem, não pensa que essa sinodalidade vai ter uma fórmula mágica. Vamos lá. Parágrafo 1º. É proibido fazer isso ou aquilo. Parágrafo 2º. É permitido você fazer... Não, simplesmente eles vão pegar assuntos polêmicos. Isso está escrito lá, gente. Não sou eu que estou falando. E não sou eu que estou interpretando. Se quiser também procura na minha página lá do Face, tá escancarado. Eu passo o link de tudo isso aí para vocês. Eu passo. É o que eu falo, tem que ter conhecimento, tem que buscar o conhecimento para entender o que está acontecendo, porque tem muitos aqui se desviando e criando coisas absurdas que nós estamos vendo dentro da nossa Santa Igreja, permitindo heresias e sacrilégios no altar. Então, essa fórmula que está lá sobre o sínodo, da sinodalidade, que eles mesmos não sabem para que serve. Por quê? Porque não tem uma definição. Qualquer um pode ir lá dar palpite. É isso que está lá. Qualquer um pode ir lá e falar o que bem entende e vai ser aceito. Ou seja, todos aqueles movimentos que existem contraditórios à Santa Igreja, ou outros movimentos que existem, que são contra o magistério, contra tudo, você não vê eles formulando, como eu disse o programa passado, você não vê eles formulando em seitas, você não vê eles formulando em sociedades secretas, em igrejas evangélicas, você não vê eles formulando nada sobre isso. É somente sobre a hierarquia da Igreja Católica, porque ela é a única, através de Cristo, que está determinada a ligar as coisas do céu, e eles querem acabar com isso, com um monte de gente conivente. Dá para entender por que eu disse a respeito dessa questão dos sacerdotes? E se tiver algum amigo meu aí, daqueles que eu chamo geralmente de pagão batizado aí, né, que não entende muito bem isso que eu estou falando, ou acha, ou tem os seus achismos, fugindo da doutrina da igreja, fugindo do magistério, e fica criticando, dizendo que eu estou falando contra sacerdotes, contra o próprio Papa. Não é isso, gente. Contra eles eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Só que simplesmente, até antes do Concílio Vaticano II, tudo aquilo que foi determinado pelos papas não caiu em desuso. A lei não caiu. Que seja do ano 1100, 1200, 1300, não caiu. Por que que não caiu? Porque foi dado a Pedro ligar as coisas da terra no céu e desligar as coisas da terra nos céus. E por sucessão apostólica, todos aqueles que sentaram na cadeira de Pedro, pronunciando através de documentos oficiais, ex cátedra, é válido eternamente. Só que eles não te avisam isso. Essa turma do Concílio Vaticano II para cá, eles não te falaram isso. Então eles estão atropelando tudo. Estão atropelando o magistério, estão atropelando a doutrina da igreja, estão atropelando tudo. Estão fazendo o que bem entende e criando novas fórmulas. Estão contaminando a tudo.
E todos. Agora, como é que eu vou saber, Cláudio? Como é que eu vou saber? Ora, é simples. É só estudar os documentos. E é uma coisa, não adianta vir bater na porta da minha casa e dizer, olha, você lá no programa da rádio falou mal da igreja, falou mal do Papa. Não adianta vir fazer isso. Porque vai passar vergonha. Muita vergonha. Eu vou fazer uma lista de links, todos do site do Vaticano, de documentos que provam que eles estão errados. Eu faço uma lista. Eu tenho aqui alguns documentos que eu imprimi para ficar fácil, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Tá chegando agora, meu irmão, já pegou a bronca andando, né? Não tá fácil não. 44 42 08 44, coloca o 11 na frente e você já tem o WhatsApp da rádio. É só mandar mensagem aqui. Quer participar? Também pode ligar através desse telefone. Quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Quer dar sugestão? Quer fazer uma crítica? Fique à vontade. Eu só espero em Deus que Ele te inspire a falar aquilo que realmente tem que ser falado. A colocar para nós algo que vai nos fazer crescer espiritualmente. radioondacaieiras.com.br. Então é o seguinte, gente, vamos dar uma resumidinha logo, porque eu acredito que deve ter gente já encorujada. E eu sei que muita gente fica encorujada. Muita gente não gosta de participar, não gosta de falar e tal, tudo mais. Eu sei que é difícil, tem gente que não se dá bem com o microfone, falar na rádio, de repente torna-se público aquilo que ele vem falar. Então eu quero que vocês entendam, buscar a doutrina da igreja, buscar o magistério, é você conhecer a verdade da igreja a qual ela foi fiel depositária. E para você, pagão batizado, que acha que eu estou criticando tudo, não se preocupa, tá? Esse programa está sendo gravado e depois eu passo o link para as pessoas. Eu não tenho medo do que eu estou falando porque é documento da igreja. Eu não estou inventando nada. Então, se um sacerdote se desviou das coisas da igreja, ele tem que ser corrigido. Isso é um documento que está também a favor de todos aqueles que estudam o magistério. Está a favor de todos aqueles que leem a palavra de Deus e podem chegar no sacerdote e fazer aquela correção fraterna. Falar, meu amigo, lá na homilia de quinta-feira passada, ou de domingo, ou de sábado, você falou uma coisa que está fora do magistério da igreja. Dá para você consertar? Se ele não consertar, você tem o direito de colocar a público isso. É só entrar no cânon da igreja e ver lá, direito dos fiéis leigos. Coloca lá. Quer que eu dou um número também? Eu dou um número aqui. Mas não vou dar não, vai atrás. Ora, eu fui. A não ser que seja um amigo meu que esteja procurando, que eu conheça, né? E que é fiel às coisas da igreja, me pergunta aqui no privado, no particular, que eu passo o cânon que é. Tá bom? Só para você não sofrer, como eu quero que essas pessoas que criticam a gente, que está querendo ter uma espiritualidade sadia, realmente conduzir a verdade dentro da igreja para salvar almas. Não é para engrandecimento, crescimento, não é para arrecadar dinheiro nem nada. É para fazer crescer almas dentro da igreja. Almas que vão ser salvas. E parece que muitos que eu vejo por aí agora estão pouco ligando para que as almas sejam salvas. Eu mesmo postei esses dias numa rede de serviço aqui que eu coloquei no WhatsApp, né? Uma rede de transmissão a respeito de alguns abusos litúrgicos dos sacerdotes. E a gente pega muito cristão batendo palmas. Só faltava gritar dizendo, soltem Barrabás. Porque não entenderam nada. Não se deixam levar. A zona de conforto para ele está ótimo. Vai lá, bate palma, comunga, fala, não, no final todos nós seremos salvos. Basta a gente se arrepender. Eu ouvi isso segunda-feira de uma irmãzinha na igreja. Não, no final todos nós seremos salvos. Ou seja, você pode aprontar o que for, até mesmo ir contra a Santíssima Trindade, que é um pecado mortal,
que não tem retorno. Mas no final, você... Por isso que eu falo, né? Uma das coisas que a igreja condena há muitos anos, mas que infelizmente se tornou prática abusiva na nossa Santa Igreja, é o romantismo. Ai, mas aquele ladrão perdoado na cruz, no último momento, ele foi salvo. Foi nada. Não foi. E eu provo por A mais B que não foi salvo. O que ele teve é uma coisa que eu clamo a Deus que esse programa consiga fazer por mim a todo instante e por você, meu amigo ouvinte, meu irmão de igreja. O encontro pessoal com Cristo. Ele teve um encontro pessoal com Cristo. Ele se superou, ele olhou para si e disse: eu não sou nada, mas esse que está à minha frente pode me salvar. Entendeu? Agora fica aquela danada daquela musiquinha abençoada, o ladrão, como é que é? O ladrão perdoado. O ladrão não foi perdoado. Ele foi para o purgatório. Aí vem aquele desavisado e fala: mas na Bíblia não está escrito purgatório. Tá bom. Eu provo aqui, ó. Tá aqui. Não com esse nome, tá? Porque tem muitos nomes que as seitas por aí usam, né? Se denominam e também não está escrito na Bíblia. Então não é essa a questão. A questão que ele falou para o ladrão na cruz é o quê? Ainda hoje estará comigo no reino de Deus. Mas não quer dizer que ele foi salvo. Todos nós, quando morrermos, nós subiremos no reino de Deus, para que Deus já pegue a sua fichinha clínica e fala: meu irmão, sinto muito, desce, vai lá para baixo, fica lá, a coisa tá feia pro teu lado. Mano, você arrumou muita confusão, mano. É assim. Então esse ladrão que todo mundo fala, né? Esse abençoado desse ladrão que é arrependido, ele não é arrependido. Porque a misericórdia de Deus até o momento da morte. Até o momento da nossa morte. Lembra-se sempre disso. Até o último suspiro que você der, você ainda está dentro da misericórdia de Deus. Então dá tempo sim de falar: ai Jesus, ai meu Deus, minha Nossa Senhora. Dá tempo. Depois disso que você bateu, fechou os olhinhos, é julgamento, não é misericórdia. Então por que vai falar que o ladrão arrependido foi salvo? Não foi. Ele foi para julgamento. Está vendo como as coisas são distorcidas e já vem distorcida de séculos da nossa Santa Igreja? Por conta disso. Porque nós, fiéis, apostólicos, romanos, a gente está dentro de uma zona de conforto e vai lá bater o cartão dentro da igreja e acha que é o suficiente. Ah, mas eu rezo lá na igreja, eu bato palma, eu canto, eu participo, eu ajudo nas festividades. Ótimo. O que diz o que diz o evangelho de hoje? Você já leu lá? É o Deus é amor, que eu sempre falo, Deus é amor. O que está escrito lá no finzinho do evangelho de hoje? Eu vou até falar qual que é o evangelho de hoje, vai? Antes que você também fique meio perdido aí. O evangelho de hoje é Lucas 17, de 7 a 10. Aquelas pessoas que gostam de falar Deus é amor, Deus é misericórdia. Então vamos lá. A Evenise mesmo disse para mim: você reparou como está duro o evangelho nesse final dos tempos para chegar no advento? Realmente, o que foi falado domingo? Meu amigo, se vira. A parte de Deus já fez, a parte dele ele já fez. Você tem a obrigação de continuar indo buscar óleo, manter a sua lamparina acesa, ficar a tempo, porque o Senhor não disse a hora que virá. Ah, mas Deus é misericórdia. Fica nessa. Deus é misericórdia. Aquelas 5 fulanas foram comprar óleo, quando voltaram, o que Cristo falou para elas? Deus é amor? Não, falou: não te conheço. Se vira, nego, a fila anda. É assim que é. O evangelho de segunda-feira, o que dizia lá? Principalmente para esses que estão à frente da igreja, seja coordenadores de grupo de oração,
sejam pregadores da palavra, sacerdotes, bispos, padres, papas. O que diz lá? Ai de vós que escandalizaram um desses pequeninos, essas pessoas simples que não conhecem a palavra de Deus, essas pessoas simples que, na confiança da santidade de cada um, porque o sacerdote, depois eu vou mostrar aqui através da palavra de Deus, o chamado dele à santidade, como é que é? Então vai lhe custar a alma quando ele quebrar a aliança, praticando essas heresias que existem por aí, que estão praticando esse sacrilégio. Eu vou mostrar ali o que vai acontecer. Fique atento, ainda falta muito para esse programa acabar. Então, se você escandalizar um desses pequeninos, se você evangelizar errado, se você quebrar a aliança com Deus e começar a perniciar as pessoas com maldade, desviá-la da verdade da igreja, melhor seria você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço. Olha o Deus é amor aí, gente. Olha a misericórdia de Deus. Não é bacana? Eu falo dessa forma sarcástica, justamente para esses pagãos batizados que não despertaram ainda. Não despertaram. E o que diz hoje a palavra de Deus? Justamente para aqueles que acham que cresceram na fé. É lógico, gente. Há um respeito por toda aquela luta espiritual, aquela batalha. Mas se o sacerdote desviou essas pessoas da verdade, elas vão sempre ficar patinando. Sempre patinando. Então, elas se agarram aonde? Nos feitos em favor da igreja. Seja construindo, seja orando, seja intercedendo, seja ajudando a missa, seja o que for, elas vão ficar grudadas ali e não vão dar um passo mais adiante. Elas não vão alcançar a ação espiritual de Deus que Ele precisa que você busque. Então vão ficar sempre nessas mazelas. Poxa, eu ajudo tanta igreja e eu não consigo a graça na minha vida. Eu não consigo alcançar aquilo que eu quero na minha vida. E o Evangelho fala hoje sobre isso. Você não fez mais nada do que a tua obrigação. Olha o Deus e amor aí, gente, de novo. Olha a misericórdia de Deus. Você vai lutar, vai nadar contra a corrente, vai ser difamado, vai ser cuspido, escarrado, vai apanhar, vai ser chicoteado, vai fazer de tudo em favor do bom combate, em favor da Santa Igreja. E quando chegar no céu, Cristo vai olhar para nós e falar: vocês não fizeram mais nada do que a obrigação. Ora, vamos voltar um pouquinho atrás? Eu vou voltar um pouquinho atrás para dar um perfeito entendimento e nós fecharmos mais ou menos essa parte. Pega lá o Êxodo, Moisés, o gaguinho. Quando Deus escolheu Moisés, ele tentou justificar ainda: Senhor, eu sou gago. Então vocês imaginam uma pessoa, não pela condição, tá, dele ter esse problema, né, dele ser gago, mas não é isso. Uma pessoa simples, em que Deus Todo-Poderoso, que criou tudo isso, de repente fala: olha, eu estou com você e você tem que ir lá falar justamente com quem? Com o rei do Egito. Você imagina a carga que tinha? A carga de importância que tinha o rei do Egito? Mandar uma simples pessoa, ainda gaga, que quase não sabia falar direito, para explicar que Deus queria o povo dele. Vocês já imaginaram essa cena? E ainda ele foi com mais alguém junto com ele para auxiliá-lo. Então já começa por aí. A segunda parte, imagina o seguinte. Deus ainda comandando ele a fazer milagres e prodígios. Coisa que eu acho que ele nunca viu na vida. De repente o negócio transforma em cobra, de repente o rio vira um rio de sangue, vem aqueles gafanhotos, toda aquela coisa que Deus fez. Fogo descendo do céu, não foi isso? Muito bem.
e, acima de tudo, convencer o povo de que ele estava do lado de Deus. Esse povo é o mesmo que nós temos hoje em dia na nossa igreja. Não que eu queira convencer que eu estou do lado de Deus, mas a dificuldade de nós mostrarmos a verdade do Evangelho para essas pessoas que já estão contaminadas, estão dentro de uma zona de conforto que para elas seria melhor que elas ficassem como estão. Se precisar dar opinião, elas vão dar opinião daquilo que elas acham que é, só isso, mas me deixa em paz. É tipo coisa assim. Então Moisés enfrentou o leão, né? O lobo do Egito, o maioral do Egito, com sinais e prodígio, e ainda tinha que convencer aquele povo que olhava para o céu para ver se via Jesus, não entendia nada do que estava acontecendo, e ainda do tipo que mesmo que fizeram com Cristo, né? Quem é ele? Não é o filho lá do carpinteiro? O cara vem falar de perdão de pecado, fazer milagre. Quem é ele para fazer isso? Falar de salvação, não é assim? Fizeram a mesma coisa com Moisés. E aí tá, conseguiram convencer o povo a sair da escravidão do Egito. Mas as orações israelitas foram perseguindo Moisés até o final, porque eles viviam reclamando que no Egito era melhor do que passar aquele deserto de purificação. Porque se eles tivessem acreditado diretamente em Deus, Deus não precisava esperar que eles morressem, se purificassem, crescessem na fé, ditado por Moisés, que estava diretamente ligado com Deus, para serem salvos. Eu andei fazendo inclusive uma pesquisa antes de ontem, a respeito do espaço que eles percorreram. Uns dizem 450 quilômetros, outros dizem 240 quilômetros, outros dividem 110 mais 110. Cara, é uma loucura, ninguém fala nada. Eu cheguei até a pronunciar uma vez que eram 8 quilômetros em 40 anos, porque isso veio para mim uma vez e eu fiquei gravado com isso. Mas não importa, gente. Eles precisavam calar a boca, se deixar acreditar, se deixar purificar, se deixar levar pelas coisas de Deus para poderem ser salvos, irem para a terra prometida. Aí vocês conseguem acompanhar o sacrifício de Moisés para fazer tudo isso? E mesmo assim ele irritava Deus ainda. Ele conseguia a façanha de irritar a Deus. Quando chegou diante do mar, que o povo falou: olha, nós estamos sendo perseguidos, e realmente devia ser algo assim fantástico, né? O efeito das coisas, aquela neblina, aquele barulho dos tambores dos soldados, né? E por mais que eles estivessem praticamente ou relativamente longe, era ensurdecedor. Então imagina o apavoramento das pessoas dentro daquela neblina, que ocorreu também na época, o momento da natureza. Eles não enxergavam quase a nada ou a ninguém, um não enxergava o outro. Aquele barulho que não sabia de onde vinham, que parecia que a qualquer momento caía sobre eles, foram reclamar para quem? Moisés. E aí Moisés se volta para Deus e que Deus fala. Só falta, com perdão, tá? Com perdão a brincadeira da coisa. Mas, gente, só faltava ter dado um empurrão. Fala: Moisés, o que é isso? Você viu o que você foi capaz de fazer em meu nome e você vem perguntar para mim o que eu tenho que fazer? Usa o cajado, meu filho. Pega o cajado, vai lá, bate na água, nessa bendita água, e o mar abre. Então vocês imaginam todo esse trabalho que Moisés teve como sacerdote, e mesmo assim, pelo respeito humano que Deus não teve com ele, ele não entrou na terra prometida. Se Moisés chegasse para Deus e perguntasse por quê e não para quê,
Eu tenho quase certeza que ele falaria a mesma coisa que está no Evangelho hoje. Você não fez mais nada do que obrigação, Moisés. Agora, o fulano fica em casa, assiste novela, perde tempo lá com o futebolzinho dele e fica lá cantando musiquinhas do mundo, ao invés de estar louvando ao Senhor e tudo mais. Não estou criticando, tá, gente? Estou dando exemplo. Se serviu, usa, né? E aí o que acontece? Você quer entender da palavra de Deus, do magistério, como? Ah, você vai entender porque na novela falou que agora não pode casar, mas não precisa morar junto. Não, realmente, devia ser assim mesmo. Eu acho que é melhor, né? Ou então, quando vieram falar para mim, olha, o padre tem que casar. E isso, lá na novela, lá naquele inferninho que você assiste, deve ter falado, né? Isso aí. Gente, é inconcebível. É inconcebível a pessoa se deixar levar por esses tipos de coisas. Tem que despertar na fé, tem que estudar a palavra. Se não tem tempo, pega qualquer assunto que seja polêmico, pega um assunto polêmico, morte, estupro, batismo, pega esses momentos polêmicos em que estão distorcendo a cada segundo das nossas vidas e olha o catecismo da Igreja Católica. Ali está a maior parte do magistério da igreja. E lá vai dizer, você tem que ser assim, você tem que se deixar conduzir dessa forma, você tem que fazer isso. Por que o catecismo da Igreja Católica? Apesar de ter contaminações de uma coisa que eu não vou abrir um parênteses aqui, mas eu vou falar seco e grosso, da teologia da libertação, que é uma coisa também infernal, que anda atrapalhando todo mundo, está dando brechas para que muita gente deite e role em cima do magistério da igreja. A teologia da libertação não presta, já foi como se diz, já foi proibida e excomungou muita gente por conta disso, só que está de volta, né? Infelizmente está de volta. Depois do Concílio Vaticano II, nós estamos vivendo esse inferno de má informação e de informações erradas por conta dessa teologia da libertação e de muitos que estão lá dando pitaco na coisa. Muito bem, então voltemos lá. Gente, o catecismo, apesar disso, eu já falei e vou falar de novo, tem o catecismo de São Pio X. Baixa lá em PDF, é grátis. Lá está as verdades mesmo da igreja. Foi antes do concílio, então não tem contaminação, porque era um tempo em que os papas verdadeiros, que defendiam o bom combate em favor da igreja, a Santa Sé, defendiam a verdade do evangelho, do magistério, da tradição, defendiam os 3 pilares da Santa Igreja, não tem contaminação, lê lá sobre os assuntos, e aí você vai ter condição de chegar mas não por maldade, tá, gente? Mas por correção fraterna, quando você chegar e pegar um sacerdote falando alguma coisa que você fala, não é assim. Isso não faz parte do magistério. Não faz parte da Santa Igreja. E você, pelo cânon da igreja, pelo próprio magistério e pela palavra de Deus, pelo próprio magistério que eu digo, gente, é cartas da igreja, bulas, ex-cátedra, falado diretamente pelo Espírito Santo ao vigário de Cristo que deveria ser feito e ele proclamou. Então isso não está desatualizado, como o nosso querido sacerdote fala. Não é coisa de velho, não é coisa velha. Dá para entender? É eterna e definitiva e tem que ser respeitada. Um papa não substitui a palavra do outro. Não pode. Não pode. É heresia, excomunhão automática, gente. Só que é lógico, como eu sempre coloco para todos vocês que deveriam estar lendo aquela Fratelli Tutti e Amoris Laetitia, ou Letícia,
Leiam lá para vocês verem as aberrações que existem lá, dizendo praticamente a respeito desse ecumenismo, sincretismo religioso, que tudo vai ser permitido. Está errado. Se você olhar pelas razões humanas, colocar as coisas de Deus nas razões humanas, acolher o próximo, o pecador, até mesmo Cristo deu exemplo. Pegou 12 dos piorzinhos, pegou os 12 lá, trouxe para o seio da igreja, aonde ele escolheu um para fundar a igreja. Pedro, sobre ti eu colocarei e edificarei a minha igreja, e confia aos teus. Ou seja, pela sucessão apostólica inicia-se a Santa Igreja Católica. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, gente, é isso aí que acontece. Ainda vem um desavisado e fala: não, mas a igreja só nasceu depois de Constantino. A igreja católica não nasceu depois de Constantino. Nasceu foi a falta de leitura da parte dessas pessoas. Porque quando Paulo era bispo, lá em Antioquia, o sucessor dele deu o nome, no ano 30, sobre os católicos. Começou a chamar a igreja de universal, a igreja católica. Então é assim que a gente tem que ligar as coisas, gente. A gente tem que ter um entendimento da base. Qual que é a base? Pedro, você liga as coisas no céu. Quem fala ao contrário disso, seja excomungado. Quem está falando hoje, ultimamente, que está fazendo a igreja rezar por uma igreja sinodal? Nós não somos igreja sinodal. Nós somos católicos apostólicos romanos. Então o que acontece com quem fala ao contrário disso? Ora, mesmo que um anjo, isso está na palavra de Deus, eu vou tentar na decoreba falar para vocês. Mesmo que um anjo caído do céu venha ensinar um evangelho diferente daquele que eu estou lhe avisando, que eu estou lhe ensinando, seja excomungado. Eu coloquei lá. Eu coloquei para todos nós. Não coloquei? Lógico que eu coloquei. Gente, eu estou sempre postando essas coisas para que as pessoas se interem cada vez mais daquilo que acontece na Santa Igreja. Se você não sabe onde está, eu peguei aqui agora, tá? Gálatas 1, de 8 a 10. Mas ainda, inclusive eu pus isso daí e pus a fotinho do nosso querido, tá lá, do nosso servidor que fez a pirâmide invertida, e agora o povo vai mandar nele, viu? Então tá aí. Ai, meu Deus do céu. Mas ainda que alguém, vós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que seja ele anátema. Versículo 9. Repito aqui o que acabamos de dizer, ou seja, para confirmar, para você não desviar daquilo que realmente tem que ser. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja excomungado. E aí tá, é porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, quer agradar aos homens, você perde o cargo de Papa. Essa é a realidade. Ah, mas Cláudio, você está falando, ainda insiste, né, em dizer assim, você está falando mal do Papa. Muito bem, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou falar depois a importância do sacerdote e tudo mais. Eu não quero que vocês fiquem chateados, tristes, né, por tudo isso que anda acontecendo. Não quero mesmo, gente. Mas se você pegar a bula de Paulo IV, essa bula foi escrita em 1559. Para ganhar vantagem sobre aqueles que não conhecem a palavra, não conhecem o magistério, não conhecem
pipocas nenhuma e fica aí com achismos, são os mais fáceis serem manipulados com falsas vozes de profetas, né? Que até mesmo depois eu coloquei isso no grupo, a respeito daqueles que estão loucos para ouvir novidades, né? Então essa bula de Paulo IV, em 1559, diz claramente, e olha, é uma bula falada ex cátedra, direto sentado na cadeira de Pedro, ligando as coisas do céu e desligando o que for preciso aqui na terra. Então nenhum papa depois dele poderia alterar nada do que é escrito. E não pode. Tanto é que eu tenho uma outra aqui que eu queria depois dizer a respeito do missal. A respeito do missal da igreja, que eu anunciei que realmente está maravilhoso o missal. Tá? Por conta disso, de uma nova... uma nova tradução. Não é bem uma nova tradução, mas um acerto na tradução e tal. Ficou maravilhoso, ficou muito mais incisivo na fé, na espiritualidade. Tá ótimo. Só que não podia ter feito isso. Depois eu explico, vamos lá. Então, o que o Paulo IV fala nessa bula, no capítulo 1. No capítulo 1. Primeiro ele faz a exortação. O Papa tem o dever de impedir o magistério do erro. A primeira parte é a exortação dele. Compete-nos um cuidado sem limite do rebanho do Senhor, ou seja, da igreja. Estamos obrigados a uma assídua vigilância. Assídua vigilância é você não se deixar levar por nada. O seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. Vamos pular por capítulo 1. Quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. Vou repetir, hein? Quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. E aí ele diz, considerando a gravidade particular dessa situação e seus perigos, a ponto que mesmo, presta atenção nisso, o Romano Pontífice, quem é o Romano Pontífice? Você já sabe, que como vigário de Deus e de nosso Senhor tem o pleno poder na terra e a todos julga e não pode ser julgado por ninguém. Olha só o valor que ele deu para aquele em que Cristo disse, fundarei a minha igreja. Aí ele põe uma vírgula e diz o seguinte, se fosse encontrado desviado da fé, poderia ser acusado. Olha a importância desse documento. Se fosse encontrado desviado da fé, poderia ser acusado. E dado que de onde surge um perigo maior, ali deve ser mais decidida a providência para impedir que falsos profetas ou outros personagens que retenham jurisdições seculares não prendam lamentáveis laços às almas simples e arrastem consigo até a perdição inumeráveis povos confiados ao seu cuidado. É o evangelho de hoje, dá uma olhada ali. O evangelho de segunda-feira. Ai daquele que escandalizaram um desses pequeninos. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar. Está ouvindo, sacerdotes queridos, meus amigos, a qual a gente todo dia intercede e ora por vocês? Nós rezamos para que vocês voltem para a Santa Igreja como filhos pródigos arrependidos, mas leiam os documentos que vocês estudaram. Vocês já estudaram tudo isso, ou não? Por conta de alguém que deve ter ensinado a teologia da libertação, a ponto de tirar até mesmo a farda sacerdotal de todos vocês e colocar vocês de calça jeans, colocar vocês dentro de um palco, com as calças justas, se rebolando todo lá, e ainda tendo
a vantagem de falar algumas coisas, porque é lógico, esse povo todo, né, ignorante das coisas de Deus, vão aplaudir, então ele ainda tem coragem de contaminar essas pessoas. Se você pegar essa bula de Paulo IV, vai ter uma série de coisas aqui, mas eu quero dizer, né, que essas pessoas, ipso facto, quando elas são pegas errando, ipso facto, automaticamente estão excomungadas. Acabei de ler agora em Gálatas. Então, uma coisa que vem de sucessão apostólica, os ensinamentos, ipso facto. Deu para entender isso? Muito bem. A única coisa que eu quero aproveitar e falar disso daqui, que nós temos ainda que pegar o capítulo 5 desta bula desse Papa, Paulo IV, e eu vou ler agora para vocês. Excomunhão ipso facto para os que favorecem os hereges e cismáticos. Para você que não sabe o cismático é aquele que cria separação, tá? Por conta da igreja, que obriga a separar a muitos, cria confusão. E você sabe que aquele que cria confusão e separa tem um nome, né? Vocês sabem, né? É o encardido, é o demônio, é o diabo, ele tem um nome. É aquele que se mete no meio. Por isso que chama diabo, aquele que se põe no meio. Então vamos lá, capítulo 5. Incorrem em excomunhão ipso facto. Presta atenção, hein? É importante isso para nós. Agora a nossa parte. Todos os que conscientemente ousem acolher, defender ou favorecer aos desviados, ou lhes der crédito, ou divulguem suas doutrinas, sejam considerados infames e não sejam admitidos às funções públicas, privadas, nem nos conselhos ou sínodos, nem nos concílios gerais ou províncias. Vocês viram o que eu li agora há pouco? Nem nos conselhos ou sínodos. O que o Francisco fez lá, o Papa Francisco? Catou uns leigos e meteu lá no meio dos... Não foi? Gente. E ainda pegou mais uns bispos ali e tal, e meteu no meio ali. Pessoas que estão totalmente fora da doutrina, gente. Mas estão reunidos em favor dessa sinodalidade. Muito bem. Então, nem nos concílios gerais ou provinciais, e nem no conclave de cardeais ou qualquer reunião de fiéis, ou em qualquer outra eleição, serão também instáveis e não poderão participar de nenhuma sucessão hereditária. Ora, é simples. Você coloca a democracia, você tira a hierarquia da igreja, você inverte a pirâmide, onde o povo manda. Então, isso aqui praticamente é dizer, vai cair por terra, e a gente aceita, a gente manipula um povinho ali que não estuda, que não reza, que não sabe o que está acontecendo, a gente cria algumas leis fantásticas para nós, a gente continua com o clero recebendo, nos engordando às custas da fé das pessoas, e as pessoas continuam sendo manipuladas. Olha que lindo! E ninguém estará, ademais, obrigado a responder-lhes acerca de nenhum assunto. Deu para entender? Se você ler essa bula, ela tem 9 capítulos. É muito simples, tá? E para encerrar definitivamente com 2 ou 3 linhas, os fiéis, somos nós, não devem obedecer senão evitar os desviados na fé. Certo? Certo. Então o que eu postei esses dias aí? Catedral de Aparecida, Catedral de Brasília, igrejas onde os sacerdotes estão deitando e rolando com as coisas do inferno em cima do altar, cometendo sacrilégios e heresias.
E aí você vê uma pessoinha ainda gritando: uhul, que legal, um show, tudo é para Deus, não é assim? Tudo nos faz feliz, Deus nos ama, olha que lindo, vamos aplaudir. E aí o pessoal aplaudindo, e aquela mulher que nem louca na nave onde fica o altar ali, fazendo aquelas aberrações paganizadas, favorecendo esse ecumenismo que foi proibido há muitos anos pela nossa Santa Igreja. Eu não trouxe aqui, mas eu posso até dizer para você ler. Você depois volta a fita, porque isso vai estar gravado, e você vai ler Redemptatis, como é que é? Desintegratio 4, se eu não me engano, Redemptatis Desintegratio 4. Procura mais ou menos assim, que o Google, ele sabe que eu não sei falar direitinho. Deixa eu ver até se aparece aqui. Ô, meu fiel escudeiro aqui, o Sancho Panza. Deixa eu ver aqui, um segundinho, tá? Espera aí. Muito bem, não consegui aqui porque apareceu muita coisa aqui, vai perder tempo e eu não quero perder esse tempo precioso, porque já são 9 horas e 12 minutos aqui pela Rádio Ondacaieiras.com.br, programa O Canto da Paz. Gente, então, vocês ouviram isso? Agora, eu tenho aqui a bula Quo Primum Tempore, de 1570, do Paulo Pio V, Santo Pio V, falando justamente o que? A respeito do que foi mudado o missal da Santa Igreja. Então, ele mesmo diz, tá? Como vigário de Cristo, gente. Isso é muito importante a gente ter na mente. Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares será desligado no céu. Ninguém vai poder meter a mão nisso, dizer que está errado se você falou, se você proclamou como vigário de Cristo. Isso nós temos que ter sempre em nossa mente. Muito bem. Uma visita inesperada aqui, mas estamos lá. Então, olha só. Eu vou só resumir, tá? Porque senão não vai dar tempo de eu falar aquilo que a respeito do sacerdócio, né? Da busca de Deus e do reforço de Deus para que todos sejam santos, a partir do momento que foi escolhido para isso. Pio V, bispo, servos dos servos de Deus, está escrito aqui. Capítulo 4. Depois, tendo consultado os escritos dos antigos e de autores aprovados, que nos deixaram documentos relativos à organização desses mesmos ritos. Eu estou falando do missal romano, é aquele livro que o sacerdote coloca em cima do altar. Eles restituíram o missal propriamente dito à norma e ao rito dos santos padres. Este missal, assim revisto e corrigido, após madura reflexão eles mandam que seja impresso, publicado em Roma, a fim de que todos possam tirar fruto, certo? De tal sorte que os padres saibam de que preces devem servir-se e quais os ritos, quais as cerimônias que devem observar doravante a celebração da missa. E olha só, todos e em todos os lugares adotem e observem as tradições da Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas. Decretamos, olha só o que ele diz agora, decretamos e ordenamos que a missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente que está aqui, conforme o missal publicado por nós. Deu para entender que isso foi ligado com os céus. Não poderia ter sido quebrado, não poderia ter sido modificado, nem feita essa nova tradução. Teria que ser esse missal antigo até os dias de hoje.
Difícil, gente. É difícil, mas não é impossível. Por isso, nós temos que agradecer a Deus para os que têm ainda os joelhos fortes, dobrarmos os joelhos e fazer prevalecer a vontade de Deus, porque agora está de uma maneira em que somente aqueles que guardarem a palavra de Deus em seus corações serão salvos, porque a estrutura da igreja já está contaminada. Isso, Beato Palau, Nossa Senhora em diversas aparições, seja em La Salette, seja onde for, já disse que isso tudo iria acontecer. O mal não vai prevalecer sobre a igreja, tudo bem, mas não fique parado aí achando que porque você ganhou um título, uma carteirinha de católico, apostólico romano, você está salvo. Não, você tem que fazer a sua parte, guardar a palavra, defender a fé, guardar os comandos da fé em seu coração e salvar os que estão ao seu redor. Essa é a vontade de Deus para aqueles que vão ser salvos. Deu para entender, gente? Não tem como fugir disso. Muito bem. Por outro lado, uma questão que eu quero levantar aqui é que talvez, muito talvez, tá? Porque eu não quero que saia de mim isso. Eu quero que o Espírito Santo, eu peço a Deus, também não quero que o Espírito Santo, né? Desculpa a prepotência minha, mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que ilumine o coração de vocês para discernir sobre o que eu vou falar. A partir de agora, devemos ou não rezar ou continuar orando pelos sacerdotes? Olha só o perigo a respeito de uma pergunta como essa, que vai fazer a nossa cabeça fermentar para chegarmos a uma conclusão justa para que Deus possa agir em nossas vidas. Deixa eu só te falar. Deus é um juiz justo, gente. E Ele proporcionou para todos nós sacerdotes, escolhidos a dedo, desde o Antigo Testamento. Mas antes eu vou dizer aqui, se alguém vê isso em 1 João 5, 1 João 5, 16, 17, diz claramente uma coisa: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida a esse irmão. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por esse. Então vocês viram que eu fiz uma pergunta a respeito dos sacerdotes que pecaram para a morte? E o que está escrito aqui em 1 João 5? Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Por que o pecado de um sacerdote levaria à morte? Primeiro, porque ele foi chamado à santidade. Ele fez uma aliança, um pacto. Tanto é que nós, como casados, fazemos uma aliança com Deus e Ele mesmo nos alerta que o homem, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então, se Ele uniu ao sacerdote, que é por sucessão apostólica, recebeu os ensinamentos da igreja, está numa perfeita aliança com Deus, se quebrou essa aliança, é um pecado o quê? Mortal, gente, porque acima de tudo, quando ele quebra essa aliança, ele está contaminando um povo que vai à igreja, e muitos desses pequeninos, onde no evangelho de ontem diz: você vai escandalizar a eles, vai ensinar coisa errada, amarra uma pedra no teu pescoço e se atire no mar. Não é uma tradução minha, não é uma ideologia minha. É a profundidade daquilo que já está escrito como magistério da igreja. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze por ele. Mas há pecado que é para a morte, contra a Santíssima Trindade, contra a aliança com Deus. Esse pecado é para a morte. E ele diz aqui, versículo 16: não digo que se reze por esse. Olha, em Mateus 3,12, para encerrar isso aqui,
diz claramente para a gente, tá? Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível, fogo eterno, inferno. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que se desviarem. E tem outras passagens aqui, gente, mas já são 21 horas e 21 minutos e eu quero aproveitar e colocar uma coisa para todos nós. A solução? A saída? Sim, com certeza. Por quê? Porque ainda, como eu disse agora há pouco, nós temos um par de joelhos que devem estar constantemente no solo, orando pelos nossos sacerdotes para que eles voltem em si, arrependidos, sejam tocados, por mais simples que as nossas orações sejam, que eles sejam tocados e voltem como filhos pródigos ao seio da igreja, à verdade da igreja, e defendam a fé e resgatem esse povo que está se perdendo hoje. Por quê? Olha só, em Levíticos 21, de 6 a 8, Levíticos 21, de 6 a 8, Deus já diz: serão santos para o seu Deus e não profanarão o seu nome, porque oferecem ao Senhor os sacrifícios consumidos pelo fogo, o pão de seu Deus, serão santos. Esses são os sacerdotes, a determinação de Deus para cada um deles. Não desposarão uma mulher prostituída ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, porque são santos para o seu Deus. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Está bem claro, gente? Está bem claro. Todo sacerdote da nossa igreja, desde que, não importa o que tenha feito, ele foi chamado à santidade por Deus. Por isso que é importante ele não quebrar essa aliança com Deus. Nós temos que orar muito por aqueles que ainda se mantêm em pé, vivos, firmes, perseverantes, lutando para que a verdade ainda chegue aos nossos ouvidos, porque há muitos sacerdotes que quebraram a aliança e está levando muita gente pagã, muita gente de seita a acreditar neles. E aonde que o evangelho disse ontem, você está escandalizando. Por quê? Porque em nome de uma acolhida, você está se usando a verdade da igreja. Olha, estou acolhendo o pobre, o descamisado, eu estou acolhendo outras seitas, religiões e congregações, estou acolhendo conforme a palavra de Deus diz. Sim, mas você não está chamando eles à conversão, você está aceitando eles conforme os seus pecados, de acordo com a nossa doutrina, não com a doutrina deles, porque se Deus os colocou lá, é porque quer eles lá. Nós temos que entender isso. Deus os colocou lá, então que eles permaneçam lá, até que eles despertem e busquem a verdade. Eles com Deus, Deus vai encaminhá-los aonde Ele quer que ele esteja, aonde Ele quer que ele fique. Não faz parte de nós. Ah, mas fala aí de pregar. Sim, vai, prega o evangelho. Pregue o evangelho. A verdade está aqui. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa é a verdade. Quem quiser, quem tiver ouvidos, que ouça. Ah, mas eu gosto da minha igreja, lá a gente canta, aplaude. Beleza, Deus te abençoe. Ah, eu gosto de fazer uns incensos. Ótimo, Deus te abençoe, meu filho. Mas eu não posso trazer você dentro para a nossa igreja para que você modifique o magistério dela em nome de uma falsa verdade, em nome de um ecumenismo. Isso fica claro, gente. Não é possível que alguém se engane com isso. Olha só, em Josué 3, 14 e 17 diz claramente aqui: o povo dobrou suas tendas e dispôs-se
a passar o Jordão, o rio Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo. Essa é a obrigação do sacerdote, marchar na frente do povo sendo conduzido por Deus. Nós temos que lembrar que é o seguinte: quando o sacerdote Arão perdeu a espiritualidade, que Moisés o deixou ali no canto falando: fica aqui, você já entendeu o que tem que ser feito, fica aqui, que eu vou buscar as leis, vou falar com Deus diretamente, vou trazer a espiritualidade, vou trazer a santidade. O que Arão fez quando perdeu essa espiritualidade com Deus? Que praticamente ele simbolizava uma igreja, o sacerdócio da igreja. Arão era o sacerdote da igreja. Quando ele perdeu a ligação com Deus através de Moisés, o que aconteceu? Ele criou bezerros de ouro, e é o que estão fazendo agora. Estão criando bezerros de ouro, gente. E muita gente ainda está aplaudindo, porque Moisés está demorando a voltar. Jesus está demorando a voltar. Então que se faça a nossa vontade, que a gente se sinta bem, case quantas vezes precisar. O importante é achar a metade da panela, da tampa, a metade da laranja. O importante é ser feliz. Deixa a vida me levar, não é isso? Muito bem. E olha só, o que representa a água para nós na Bíblia é um mundo, tá? Cristo caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre o mundo. Pedro não estava preparado, tanto é que ele tinha fé, ele tinha vontade, ele começou a conhecer as coisas de Deus e se achou pronto para isso. Então que ele foi: Senhor, me leve até aí. E Cristo falou: vem aqui, minha igreja, vem aqui, minha pedra fundamental. O que ele fez? Deu 2 passos e afundou, porque ainda ele não tinha a espiritualidade, a ação do Espírito Santo para realmente comandar a igreja. E esses sacerdotes que estão aprontando essa diversidade ecumênica, essa sinodalidade, perderam a espiritualidade total da igreja, estão condenados ao inferno, e vai levar muita gente que está aplaudindo. E aqui Josué, no momento em que os portadores da arca chegaram ao rio, os sacerdotes mergulharam os seus pés na beira do rio. O Jordão, que estava transbordando e inundava suas margens durante o tempo da ceifa, as águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão até perto de Adã, né? E aqui ele fala da localidade e tal, ou seja, o mar se abriu novamente aos pés do sacerdote, o sacerdote pisando no mundo, nas águas, e o mar se abriu novamente para que o povo pudesse ser conduzido à santidade. E aqui diz ainda: tendo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo por um tribo e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, desse lugar onde os pés dos sacerdotes estiverem parados, 12 pedras que simbolizam, vocês sabem, a mesma coisa que os apóstolos e tal, tudo mais ou menos direcionado aí, tá? 12 pedras que levareis convosco e as colocareis no lugar onde deveis passar a noite. Mais ou menos já determinando as 12 tribos, tá? É por aí. Mas não vamos nos aprofundar. Então, nós temos que respeitar, sim, a partir do momento em que o sacerdote ele defende a verdade. Existem muitos por aí. Existem muitos que eu sigo, e ainda tem muitos mais que eu gostaria de seguir, que defendem a verdade da Santa Igreja. Mas tem muitos que a gente até arrisca a rezar por eles, mas eu acredito que não vai ter mais chance, mais resultados, porque há um fundo político em tudo isso, há um interesse por tudo isso, para que a igreja seja ecumênica, para destituir a hierarquia da igreja, como já tentaram quando teve o arianismo, já tentaram quando teve Lutero, já tentaram quando teve Henrique VIII. Quer dizer, temos aí um monte de provas que isso não dá certo. Essa sinodalidade já foi provada que não dá certo. Os próprios que estavam com Henrique VIII, que fizeram a igreja anglicana, os anglicanos,
Eles chegaram, isso não deu certo. Nós tentamos fazer e não deu certo. E o Papa Francisco quer insistir nessa porcariada toda, contaminando a todos, dizendo que vai dar certo. Por quê? Porque ali vão ter grupos que não vão ter uma verdade. Tudo ali é verdade. Tudo ali vai ser para facilitar eles contaminarem cada vez mais e viver mais do que uma Sodoma e Gomorra. Tá claro isso? Porque eu postei já para vocês que ali numa das partes a respeito desse sínodo tá lá: orai pelos demônios e pelos répteis. Vocês já viram lá? Eu postei. Então, se você não lembra ou você não viu, volta lá na postagem. Se você quiser, eu posto de novo. Tá lá: orai pelos demônios e pelos répteis, porque eles são criatura de Deus. Tá errado. Tá totalmente errado. Eu não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar. Essa modernidade de querer aceitar tudo já foi condenada pela igreja por muitas e muitas vezes, excomungando pessoas. Mas está aí de volta. Amém, gente? E aí tem aqui uma série de coisas que vão querer dizer assim: mas será? Eu não posso falar mal do Papa, eu não posso falar mal de um padre. Não, você pode e tem direito de corrigi-lo fraternalmente. Isso aí você tem, tá? Corrigir um sacerdote dizendo: está fora da tua doutrina isso daí. Da doutrina, da tua não, da nossa doutrina, da nossa Santa Igreja. Amém, gente? Vocês viram que foi pauleira, né? Foi direto. Praticamente 1h30 falando direto para vocês, para trazer pelo menos uma luz do que anda acontecendo na nossa Santa Igreja. Só que não adianta lutar para que a estrutura da Santa Igreja volte a ser o que tem que ser. Não adianta, gente. Talvez eu possa até dar um exemplo. Talvez não, eu vou dar um exemplo para a gente encerrar e fazer as orações e considerações finais. É a mesma coisa que hoje você vê muitos cristãos ali na internet dizendo: vamos orar por Israel, vamos orar pela paz do mundo e tal, tudo mais. Essa conversa fiada de paz do mundo está na boca até mesmo das misses, né? Das misses, aquelas que fazem parte daqueles torneios, né, de Miss Belezura, aquela coisa toda. Ai, pela paz do mundo. Ai, romantismo, maldito romantismo dentro da igreja. Por que ninguém fala: vamos rezar pelos neandertais daquela época, que eles brigavam entre eles por causa de um pedaço de carne? Eles faziam guerra. Não é assim? Da pedra lascada, aquelas turmas da época da pedra lascada. Por que não? Quantos povos passaram e chegaram até os dias de hoje lutando uns contra os outros para se prevalecerem por ganância material, ganância financeira, por poder. Ora, ninguém fala assim: vamos rezar por Gengis Khan. Não, ninguém fala isso. Alguém falou? Alexandre o Grande, quantas pessoas ele não matou? O rei do Egito, vamos rezar por ele para que acabe a guerra. Ninguém falava isso, gente. Todos, desde o tempo que se conheciam por gente, vivem em conflito humano uns contra os outros, por ganância, por poder. Então não adianta. Se você quer rezar, reze por aqueles que são mortos injustamente, por aqueles que são obrigados a colocar uma farda e ir para a morte na guerra. Reze por essas almas que não conheceram o Cristo ressuscitado, que morreram sem ver a luz de Cristo, que morreram sem comungar, que morreram sem se confessar. Rezem por esses. Mas não adianta rezar pela paz mundial,
Por quê? Porque até mesmo a consagração da Rússia não foi válida, porque foi feita fora do tempo. E há uma jogada por trás de tudo isso que eu não tenho que falar agora aqui, para não causar confusão demasiada. Mas fiquem atentos, toda essa mudança já está planejada dentro da nossa Santa Igreja. Essa luta já vem vindo de anos e anos e anos, e tudo que foi falado aqui não foi adivinhado, não foi sonhado, não foi achismo. Está tudo nos livros. Basta você desligar essa maldita televisão e começar a buscar essas coisas para saber por que é que o seu padre, por que é que o seu pároco, por que é que o seu papa, por que é que o seu bispo está fazendo o que ele faz. Aí sim, aí você se usa da autoridade da própria igreja e vai lá e conversa com ele. E se ele não quiser também, quando chegarmos aos céus, pelo menos vai estar lá escrito, tá? Ó, eu tentei. Que diz aquela palavra, né? Quando Deus tocar no teu coração através do teu conhecimento, você sabe do erro do teu irmão, ele está em pecado. Você não avisá-lo e ele morreu, o sangue dele vai ser cobrado de você. Agora, se você for lá e avisá-lo, mas ele continuar em pecado da forma como ele quer fazer, quer se deixar conduzir e morrer pelo próprio pecado dele, o teu sangue será salvo, não será cobrado de ti. Então tem tudo isso, gente. Amém? A todos vocês eu agradeço ao Espírito Santo de Deus, agradeço a Nossa Senhora Virgem Santa Maria pela poderosa intercessão sobre mim, sobre todos que me auxiliaram a fazer esse programa hoje, intercedendo, orando, com pensamentos positivos, mas voltados a que ficasse um programa realmente educativo dentro da espiritualidade que Deus quer de nós. Então eu peço em Deus que também interceda por mim, por todos nós que lutamos a cada instante para que cresça dentro dos nossos corações e possamos guardar, caminharmos junto com Nossa Senhora para o deserto, guardar a palavra de Deus para que Cristo, quando vier, reconheça a verdadeira igreja dentro de nós, não essa estrutura que está agora aí contaminada, mas a verdadeira igreja que está dentro de nós. Cláudio José, programa O Canto da Paz, rádio ondacaieiras.com.br. Digo a todos vocês, uma excelente e abençoada noite, uma excelente e abençoada semana. Mas eu peço, se surgir alguma dúvida, não fique parado, vai atrás. Eu estou aqui à disposição, eu tenho a página no Face, eu tenho o meu WhatsApp, tenho o WhatsApp da rádio. Entre em contato, pergunte, exclame, tire as dúvidas, ou ensina, eduque. Cláudio, você estava errado. Ótimo, eu quero aprender também. Me auxilie para que a gente possa ser igreja, unidas em Cristo nosso Senhor, e que desça sobre nós a graça de Deus Todo-Poderoso, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, fiquem com Deus, uma ótima e abençoada noite. Até mais. Se Deus quiser, terça-feira que vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.